Olá, amados, tudo bem? Saudade de vocês, dos nossos encontros, das nossas trocas, mas, enquanto não retornamos, vamos através dos vídeos matar um pouquinho da saudade. Vamos hoje falar a respeito do texto narrativo, fazer uma revisão do que nós vimos em sala, né? Lembram que narrar é contar uma história envolvendo personagens em um determinado tempo e espaço. Nós vimos dois tipos de narrativa, são as narrativas de terror e as narrativas de ficção científica. Eu passei para vocês uma atividade e nela eu coloquei dois textos, um texto de terror e um outro texto de ficção científica. Então agora a gente vai fazer a correção dessas atividades e eu vou pontuar com vocês algumas coisas do texto que nós precisamos observar na hora da leitura, até mesmo para que a gente possa entender o gênero que está sendo trabalhado. Logo no primeiro texto, o título ele já chama a nossa atenção, que é o nome de um personagem que é muito falado, que está muito presente, não só no filme e livros, né, que são próprios, né, que ele é o personagem principal, mas ele também aparece em outras histórias, que é o Drácula. Então, assim, a caracterização do Drácula já faz com que a gente tenha aquela sensação de medo, né? Porque ele é um personagem que carrega em si o suspense, é um personagem que é a imagem do terror, aquela pele pálida, né? Aquele que age pensando apenas nos seus interesses, e a gente observa isso no texto, em um trecho em que ele fala assim, lavo minhas mãos, ou seja, ele está pensando nele e não pensa no outro. Aqui eu propus para vocês 3 questões. A primeira, eu quero saber qual é o foco narrativo do texto e peço para que vocês identifiquem na narrativa alguns trechos que comprovem isso. Então a gente percebe que o texto ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, um narrador personagem. E como que a gente consegue comprovar isso? Através de trechos, né, que utilizam ali, que estão presentes, verbos em primeira pessoa, assim como pronomes. Então olha só, quando ele fala assim, está claro que eu compreendi. Então, uso do verbo em primeira pessoa. Minha única dúvida consistia apenas em saber se algum pesadelo podia tornar-se ainda mais terrível. Nós encontramos esses 2 trechos no segundo parágrafo. Outro também. Endosso totalmente as últimas palavras por mim escritas. Não recearei dormir em outro lugar qualquer, desde que ele não se ache presente. Então aqui, nesses trechos, nós comprovamos que o texto, ele tem como foco narrativo a primeira pessoa. Na questão 2, eu peço que vocês façam uma leitura dos 2 primeiros parágrafos e que depois vocês digam para mim como é o tom de voz e quais são as recomendações que o Conde Drácula fez à personagem. Isso de forma implícita, ou seja, não está aparente no texto, contudo, pelas pistas que são dadas, nós conseguimos identificar e explicar se a personagem compreendeu essas recomendações. Então, primeiro, a gente percebe que o tom de voz do Conde Drácula é um tom de voz ameaçador, ou seja, ele está preocupado apenas com o bom sono do hóspede, que poderia ficar prejudicado por pesadelos
ou coisas que poderiam surgir dentro da casa, por ser um ambiente antigo, com muitos barulhos, que cria, né, toda essa expectativa de medo e suspense. E só que também o Conde Drácula, ele insinua que além desses barulhos, além desse suspense, há outras coisas que podem ser muito mais perigosas e que têm riscos muito maiores. E aí a gente pode pegar a última frase que tem nela presente o tom de ameaça, né? E ao mesmo tempo, quando ele realiza esses gestos com as mãos, dele dizer que lava as mãos e que ele não tem responsabilidade com consequências terríveis que podem vir a acontecer. E aí, assim, isso se o hóspede não seguir as recomendações dele, não é isso? Então, assim, qual é a resposta que a gente pode colocar, aquela resposta completa e bem elaborada? Que o tom de voz do conde é ameaçador e aparentemente ele está preocupado apenas com o bom sono do hóspede, que poderia ser prejudicado por pesadelos causados pela antiguidade do ambiente, porém, sua fala insinua que os riscos são maiores. A última frase do conde também tem tom de ameaça e, ao mesmo tempo, realiza gestos com as mãos em que ele insinua que não consideraria responsável pelas terríveis consequências caso o hóspede não seguisse as suas recomendações. Ele compreendeu essas recomendações. E lá, no terceiro, eu pergunto a vocês qual é a estratégia utilizada pelo autor nos parágrafos 3, 4 e 5 para aumentar a expectativa do leitor e gerar suspense. Então a gente sabe que no texto narrativo nós temos várias estratégias para que a gente dê o tom de comédia, drama, né, o tom de suspense. Nesse caso do texto Drácula, o autor utilizou o recurso do retardamento para criar esse tom de suspense, esse tom de terror que nós queremos em um texto narrativo de terror. E aí, assim, ele primeiro provoca a curiosidade do leitor nos primeiros parágrafos e somente no quinto parágrafo é que os acontecimentos estranhos começam a acontecer. Então, logo nos primeiros parágrafos, ele vai descrevendo os sentimentos, vai descrevendo as emoções, vai descrevendo, né, aos poucos o que acontece com esse personagem. E só no quinto parágrafo é que os acontecimentos estranhos, eles de fato começam a acontecer. Então a gente percebe aí que nesse texto há toda uma atmosfera para que crie na gente realmente essa questão da tensão, do terror, da ameaça, tudo que envolve o texto de narrativa de terror. Ou seja, também toda a riqueza de detalhes no texto, quando ele fala assim, sobre a luz difusa, as colinas distantes, né? Vales se assemelham a um manto negro de veludo. Então toda essa descrição também cria pra gente toda essa expectativa do que vai acontecer.